Olá! Como é que nós estamos com relação ao desenvolvimento dessa nossa disciplina do equipamentos hidráulicos e hidrossanitários? Pensávamos que íamos ver somente equipamentos, né? Mas o produto, a gente viu que está em evidência, mas não os equipamentos, mas sim o produto que vai ser utilizado. Estou aqui novamente com o professor Alan. Tudo bem, professor Alan? Professor, tudo bom? Tá? Tudo bem? Vamos lá para mais um módulo, né? Mais um módulo. Não é, professor? Nós não pensávamos que nós íamos tratar sobre equipamentos e o assunto parece que está mais em pauta é o produto que passa pelos equipamentos? Exatamente, né? O mais importante é o bem precioso que é a água. É lógico que também temos a questão do esgoto sanitário, que também é outro dilema, né? A gente vê que a gente está enfrentando vários problemas, né? A gente até agora não parou para falar quais, até digamos assim, quais são os problemas que a gente enfrenta nas instalações hidráulicas, mas parou até agora, né, para pensar de onde vem, para onde vai, o que é feito, né, e como se pode reaproveitar esse tipo de coisa. Professor, hoje nós vamos ter uma visão, claro que é uma pena, e não é por preenchimento de retórica, como diz o outro, mas veremos de uma maneira superficial alguns desses problemas que estão nas instalações. Então hoje vamos abordar e dar algumas pistas, dar algumas dicas. Então, vamos compartilhar com o pessoal hoje, então, tá bem? Vamos lá. O tema de hoje, então, é manutenção e conservação das instalações e dos equipamentos hidrossanitários. A manutenção. Mas, como toda boa manutenção, nós vamos estar perguntando o que é essa manutenção. Além da, vamos analisar também sobre a questão do imóvel, que é a garantia que esse imóvel tem. Será que temos garantia do imóvel mesmo? Ou será que garantia é só para produtos eletrodomésticos que nós compramos, né? Como aumentar a durabilidade das instalações e equipamentos e um programa de manutenção das instalações e equipamentos. Vamos ver se nós conseguimos, no final, executar, ou seja, como executar as juntas e conexões em tubos hidrossanitários. Bem, o objetivo dessa aula de hoje é, de fato, discutir a manutenção e a conservação das instalações dos equipamentos. Agora, você viu que a professora, que nossa convidada da aula do módulo anterior, ela falou muito bem do conservar e do preservar, né? Nosso papel aqui é conservar, ou seja, nesse momento é mantê-lo em uso, consumindo, usufruindo dele, mas estendendo o máximo possível a vida útil dele. Não é verdade, professor? Exatamente. Foi até interessante aquele conceito de preservação, né? E conservação. Porque nós usamos de maneira errônea, né, professor? Vamos preservar, mas preservar eu não vou usar. Exatamente. Interessante isso, né? O que mais peca hoje, né, para esse consumo desenfreado, né, desse mercado é exatamente a questão da conservação, né? Você utilizar ele, mas com consciência. Com consciência. Conservar. Vamos pensar nas conservas, né? Como não poderia faltar nesse módulo a série Você Sabe. Você sabe qual a importância de realizar a manutenção preventiva em uma edificação? Você sabe qual o prazo de garantia de uma obra segundo o Código de Defesa do Consumidor? Você sabe como proceder para aumentar a durabilidade das instalações hidráulicas? É a nossa série Você Sabia ou Como Você Sabe. Não é verdade? Agora, é interessante nós chamarmos a atenção aqui para o termo garantia. Professor, é interessante que nós sabemos usufruir. Mas, de repente, numa instalação, diante de uma situação, de um problema, nós já automaticamente já intervimos, né? Mas, de repente, será que nós podemos levar em consideração esse termo garantia? O que é garantia? É uma segurança que nós temos de que alguém nos deu, de que por um determinado tempo nós não teríamos aquele problema. E se tivesse algum problema, eles resolveriam o problema por nós, ou trocaria a peça. Seria isso, né, professor? Exatamente. Na verdade, a questão da garantia do imóvel, antes ela não era normatizada. Né? Hoje, a partir de 2000 e
A partir de 2012, se eu não me engano, a partir dessa data ela já é normatizada. Então, antes desse período, era utilizado o Código de Defesa do Consumidor para obrigar o construtor, né, ou quem, na verdade, o construtor, porque na verdade a garantia ela só se aplica a imóveis novos. Aos imóveis que não são novos, aí depende de um acordo com o antigo proprietário, né? Mas antes não havia uma normatização, então só se levava em consideração o que falava no Código de Defesa do Consumidor, que é aquela questão de defeito oculto e defeito aparente. Aparente, perfeito. Né? E agora com essa norma tudo ficou mais fácil, porque instalações hidráulicas têm um prazo de validade, né? Tem um prazo de garantia, ou seja, num período de tantos anos, se der um problema, o construtor precisa voltar lá, fazer a manutenção e entregar como deveria ter sido entregue, sem custo algum para o usuário. E antes também tínhamos a questão da responsabilidade técnica do engenheiro, né, ou da RT, ou a responsabilidade técnica, que perdura por 5 anos, continua ainda, mas nós veremos alguns detalhes sobre essa situação. Bom, o que é uma manutenção? Então, primeira pergunta, muito simples. É o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes para atender às necessidades e segurança dos seus usuários, de acordo com os padrões aceitáveis de uso, de modo a preservar sua utilidade e sua funcionalidade. Você vê que o preservar porque a sua utilidade ela tem que continuar, tipo assim, intocável. Você tem que continuar usufruindo. Mas você vai conservar o equipamento para te assegurar o bom uso dele. Agora, e com um detalhe, hoje nós vamos ver que, pelo uso racional da água, tem várias questões a serem vistas, ou seja, e que mesmo não são vistas, mas o resultado vai falar assim, nós não estamos usando adequadamente. Nós estamos usando um bem, não para aquele fim. Ou seja, a água vem, qual que é o objetivo da água? Ou é para os asseios, ou é para manutenção, ou é para a necessidade, preencher a necessidade básica, fisiológica do consumo humano. Mas se essa água estiver ou pingando, ou desperdiçando, ou de repente qual que é a média que eu preciso de uso de água, eu for além, eu estou desperdiçando. Qual que é o básico que eu preciso? Imagine que você tem uma planta da qual você tem uma necessidade de adubo para ela. Se você colocar em falta, ela fica fraca. Se eu colocar menos. Se você colocar em excesso, você pode até matar a planta. No nosso caso, você não percebe, ela não vai, o consumo excessivo do produto que é a água, você vai só prazos futuros, e isso é que entra a sustentabilidade. Então, é necessário que nós devemos dar uma manutenção adequada nos equipamentos. A manutenção, ela se divide, vamos dizer assim, em duas partes. Podemos dizer de duas partes, professor? Uma manutenção preventiva e uma corretiva. O que é a preventiva? Não é verdade? Essa manutenção preventiva, olha, definição nossa, particular, não é nada técnico. Verificação continuada a fim de prevenir o desgaste ou pane, estendendo a vida útil do bem. Ou seja, eu vou ter ações periódicas de maneira ou troca, reparo, você tem algumas, pelo uso normal, tem vários equipamentos e peças que tem um desgaste natural, né, professor? Sim, com certeza. E na manutenção preventiva, nós já sabemos disso de antemão, que em determinado tempo nós precisamos trocar essas peças. Então, para evitar que realmente um dano maior ocorra. Tal qual a manutenção de um carro, né, professor? Exatamente. Na verdade, professor, isso aí é um erro comum. É um erro comum você construir uma casa e achar que ela nunca vai dar defeito. Né? Então, assim, a casa, assim como um carro, qualquer outro bem que você... Né, é melhor comparar com o carro, porque o carro às vezes é um veículo, né, que você usa sempre, né, diariamente, assim como sua casa. Todos os dias você usa a sua casa. Né? Todos os dias você usa um chuveiro, todos os dias você usa uma pia, né, por exemplo, fazendo a comparação com sistemas hidráulicos. Então, esses equipamentos, eles precisam da mesma manutenção que um veículo.
Mesmo cuidado, né? Mesmo cuidado. Então, dependendo do uso, por exemplo, se você tem, por exemplo, 5, 6 pessoas em casa, por exemplo, de 3 em 3 anos vai dar problema no teu registro do chuveiro, porque um aperta mais forte, outro aperta mais fraco, vai com o tempo, né? E acontece que espana aquele... A rosca, ou então o ringue, aquela borrachinha, o corinho vedante, exatamente, né? Exatamente. Espana aquele material, assim como da pia. Quanto mais pessoas em casa, mais a chance, né, de ocorrer uma pane nesse tipo de sistema. Então, assim, são coisas que precisam estar sempre atentas, né, para poder fazer uma manutenção corretiva ou preventiva, no caso. Perfeito. E a corretiva seria a reparação de alguma pane ou dano causado pelo desgaste ou mau funcionamento. Ou seja, eu vou corrigir o problema, ou trocando, ou seja, a preventiva, eu vou prevenir para que aquilo não for... Começou a pingar uma torneira, por exemplo, com vazamento. Não precisa trocar a torneira, troca o anel, a borrachinha do anel vedante. De repente não tem mais jeito, aí é corretivo, tem que trocar a torneira. Porque se eu troquei a borrachinha, o anel vedante não resolveu, troca a torneira. Mas é necessário que a intervenção ocorra. E esta intervenção é chamada de manutenção. A manutenção dos veículos, nós sabemos qual que ela é, e ela é periódica, tem até aquele detalhe, olha, a garantia, você vai comercializar um carro, olha, todas as revisões foram feitas, a revisão nada mais é do que uma manutenção preventiva. Não é isso? Então, lá tem aquele manual do proprietário, onde tem todas as informações, com tantos mil quilômetros, trocou o filtro. Mesma coisa. Você vai verificar a água, verificar o óleo com frequência, trocar os filtros, trocar as pastilhas, efetuar revisões programadas. Ou seja, como o professor Alan falou há pouco. E na sua casa? Nós temos que estar atentos ao governo dela, assim, à gestão da nossa casa, vamos dizer, né, professor? A gente acha que gestão é só para a empresa. Não. Na nossa casa, que indiretamente não é feito isso pelos pais. E na escola? Será que fica só o encargo do técnico de infraestrutura escolar? De forma alguma. Quando nós partimos pelo lado da educação, pelo dever, lembra que nós somos educadores, todos vão contribuir para nos alertar com relação a essas situações. Né, professor? Exatamente. Será que nós estamos falando só de tubulação hidráulica? Ou será também que nós temos uma manutenção em edifícios, que é a pintura, revisão dos quadros elétricos, analisar as caixas de gordura, as podas de árvore, etc. Tudo isso não é manutenção? Tudo é manutenção. Tudo é manutenção. E por que é que eu tenho que realizar periodicamente uma pintura? Seria só por questão estética, professor? Aparência? Não. A pintura é uma proteção para a alvenaria também. Tanto é que existem vários tipos de pinturas, né? Pinturas internas que não têm uma resistência X, né? E pinturas externas que têm uma resistência maior, que são as pinturas acrílicas, tem as pinturas látex, né? Que são utilizadas para dar maior proteção. Nada mais é do que proteção para a parede. Inclusive, quando tem muita criança em casa, né? Faz aquela pintura látex que é para aquela... Lavável, né? Que é lavável. Se a criança for lá e, por exemplo, riscar as paredes, existe a possibilidade de fazer uma lavagem. Perfeito. Então você vê, a pintura, ela é não só para embelezamento. Os quadros elétricos, não é o nosso caso nesse momento. As caixas de gordura, que são aquelas manutenções para tubulação de esgoto que o professor estava falando, será que eu só vou intervir quando entupir? De jeito nenhum. Nós temos que periodicamente analisar, porque, olha, há um acúmulo natural, ou quer seja na caixa de gordura, ou na tubulação, aonde tem uma cozinha, com certeza vai ter um dia um entupimento, se não tem manutenção. Com certeza. Se não tiver uma manutenção, em algum lugar, em algum dia, vai acontecer um entupimento. Você vai esperar isso? De forma alguma. Então, o ideal é que periodicamente vai de acordo com o uso. 1, 2, 3 anos. Então, cada unidade, o interessante é ela fazer o seu plano de manutenção. Podas de árvore. Por que podas de árvore? Pode ser, ou de repente, analisar onde é que estão as árvores. Você imagina se eu tenho uma árvore plantada próximo a onde passa uma tubulação ou de esgoto ou mesmo de água.
Você já imaginou as raízes dessa árvore com o tempo? Poderá ter um levantamento da tubulação, infiltração. Eu danifico a rede de esgoto. Então é o cuidado. Às vezes você vê alguns paisagismos onde faz assim na frente, sem analisar esses detalhes. De repente pode ter alguma surpresa, né, professor? Com certeza. Então o ideal é que tenha alguém em cada unidade que entenda exatamente onde conheça a planta, a ponto de saber dirigir essas ações. Porque plantar árvore nós precisamos, mas nós temos que tomar o cuidado de que tipo de árvore, aonde vai ser plantado e com detalhes. Será que esses galhos, essa poda, não pode entupir calhas, não pode cair sobre o edifício? Então, são vários cuidados que cabe a nós estarmos alertando para que nós tenhamos bom uso da instalação. Atenção! As edificações necessitam de manutenção periódica para garantir a funcionalidade, segurança e durabilidade. Ou seja, para assegurar o seu perfeito funcionamento. Correto? Precisamos dar a manutenção periódica. Como o professor Alan estava falando, já foi normatizado o termo de garantia. Mas para isso, para que tenha garantia, nós vamos falar sobre o manual do proprietário. Toda obra, toda instalação, ou seja, é necessário que se entregue para o usuário um manual dando dicas de quais as manutenções necessárias, ou termo de garantia dos equipamentos, como estabelecer o uso adequado. Então, o manual do proprietário, ele é tal que ele vem especificar todas as maneiras corretas da utilização e manutenção do imóvel, para não fazer cada um a seu bel prazer, ou seja, de acordo com todos os sistemas construtivos e os materiais empregados. Ou seja, consta também as características técnicas dos materiais, os prazos de garantia específicos de toda edificação, bem como os procedimentos para uso e conservação do imóvel. Certo? Opa, uma vez imposto o manual do proprietário, aonde vai me direcionar como bem usar, como usar corretamente, adequadamente, fazer o uso racional da instalação. Seria isso, né, professor? Professor, o uso racional. É interessante, porque, digamos assim, se o construtor não entregar esse manual do proprietário, né, e você tiver qualquer problema na edificação, você pode responsabilizar ele. Porque, em tese, ele não te explicou como a edificação funciona. Né? Tanto é que quando você, né, vai comprar um carro, vai comprar qualquer outro material, como que é o procedimento? A pessoa lê o manual, te explica como é que funciona o equipamento, para testar que a garantia tenha validade. Né? Se a pessoa não fizer esse procedimento, não tem validade. Né? Digamos assim, não tem validade, o construtor fica sem respaldo. Sem respaldo. Né? Então, veja que é importante que você verifique, será que na tua instalação você tem o manual do proprietário? Será que tem todos os esquemas, projetos, onde está a tubulação, o tipo de equipamento utilizado? É um trabalho para ser, ou seja, feito, registrado no seu memorial. Né? Olha os pratiques que está nos livros, perfeito? Aqui nesse caso, no manual de defesa, nós temos aqui o que estabelece as normas de proteção do consumidor desde 1990, mas ele está aqui, aquele detalhe, professor, os vícios aparentes e os vícios ocultos. Os vícios aparentes, eles são após a entrega da obra, ou seja, o que você percebeu de cara. Então você tem até 90 dias para resolver. Eu falo, isso aqui aconteceu, tem 90 dias, ele tem que vir mesmo, que são os vícios aparentes. Então aqueles vícios ocultos, que são do tipo vazamento por defeitos decorrentes de construção, bem como informações insuficientes, como o professor Ara está falando há pouco. Ou seja, insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização. Se ele não deu a informação correta de como utilizar, ele é responsabilizado. Então, se caso contrário, aí seria você o responsável. Fica uma questão sobre garantia do imóvel, é o seguinte, aqui mais na frente, vamos ver, em relação aos materiais, o prazo estabelecido segundo os padrões do fabricante, os tubos, conexões, louças, caixa de descarga, registros, válvulas, todo o material tem uma vida útil. Hoje,
estendeu-se todas as obras para usar o tubo de PVC, porque a garantia, o prazo de validade, a utilização de uma tubulação, professor, quantos anos são? 20 anos? Ou não, a tubulação PVC, não me perdoe, mas o prazo, antigamente nós usávamos a tubulação com tubo galvanizado, de ferro. Revestido. Uhum. Então, um tubo de ferro com revestimento, aí com a proteção galvanizada, para evitar a ferrugem, mas mesmo assim nós tínhamos problema de corrosão com o tempo. Então, ou seja, você tem um prazo de validade. Então, hoje a tubulação, por isso que ela tem que ser bem feita, porque ninguém gosta de quebrar uma junta para fazer uma manutenção corretiva dentro, após o uso, perfeito? Mas se for constatado de imediato, é no ato da entrega. A garantia em relação aos serviços é de 5 anos. Danos causados, aqui nós falamos sobre a movimentação ou acomodação da estrutura. O que quer dizer isso? O solo trabalhar ou não fez uma fundação adequada, se porventura essa estrutura trabalha, você concorda que uma junta, uma tubulação que está, ela vai ceder numa emenda? Não é? Ou então, apresentar um vazamento, se teve um problema desse, mas o solo, vai ver que foi falta de fundação. O construtor é responsável. Apareceu uma trinca, ele é responsável. Porque aquela trinca, se estiver próximo a uma tubulação, é uma dilatação, está tendo, né, professor? E que pode afetar a instalação. E você imagina, porque como a tubulação ela tem que estar tudo bem encaixado, se sofrer um esforço, ela pode ou quebrar ou soltar uma emenda. Perfeito? Exatamente. Agora, com um detalhe. Para os problemas com a instalação, o funcionamento ou a vedação de ramais, louças, caixas de descarga, torneios e registro é de 1 ano. Perfeito? Agora, a perda da garantia é originada pelo mau uso, descuido e não observância das recomendações estabelecidas pelos fabricantes. Perfeito? Ou seja, tem garantia? Tem, mas eu também posso perder a garantia. E com um agravante. De repente, tem situações que a gente não gosta muito de falar, mas é uma realidade. Nós, na administração pública, é sério, porque nós somos responsabilizados por não cuidar do bem público, do patrimônio público. Não é isso, professor? Exatamente. E recai sobre o diretor ou, não se assuste, ou o técnico de infraestrutura que cuida do bem. Porque a administração pública, imagina os recursos, então é séria, dura é a lei, mas é assim. Então, o mais importante é prevenir. Que tal ser sempre à vista um checklist? O que é checklist? Uma lista de verificação da instalação. Ou seja, a prudência e a disciplina são os fatores primordiais na durabilidade dos equipamentos. Atenção, então, sobre quem recai a cobrança no caso dos danos? Em alguns locais, o diretor. Mas, responde pelo patrimônio. Mas os funcionários de infraestrutura, sem dúvida, são os que lidam diariamente. Não é para nos assustar, mas é para trazer todos à responsabilidade. Porque eu costumo dizer que um estabelecimento mais limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. A conservação de um edifício, ele não está pela manutenção, e sim pelo uso correto. E claro que periodicamente eu vou verificar, constatar, mas se todos usarem adequadamente, nós, aliviaremos o trabalho dos responsáveis diretos. Então, é um trabalho de educação, né, professor? Exatamente. O bom uso das instalações. De apertar as descargas, torneira, quando não é automatizado. Então, pessoa, cuidado, é disciplina. Perfeito? Vamos aqui. Programa de manutenção das instalações e equipamentos. A conservação e limpeza das instalações, ou seja, e com frequência a manutenção das instalações hidráulicas, louças e metais. Vejam, nós periodicamente precisamos ter acesso, ou seja, a todos os elementos. E eu vou oportunamente aqui ainda, nós vamos mostrar, dar um endereço onde tenha-se literalmente um manual. Se você não tem um manual hoje na tua escola, você pode usar esse material didático apresentado, porque ele é uma lista, é instrutivo, ele tem o passo a passo para a manutenção de várias unidades. E mais, logo na sequência vou dar o endereço também de um manual que complementa esse nosso material escolar, a nossa apostila.
Vejam aqui, programa de manutenção das instalações e equipamentos. Verificar ralos e sifões de pia cada 6 meses. Trocar vedantes, aqueles ourinhos, né, os courinhos das torneiras, a cada ano. Limpar os aeradores, os bicos, ou seja, aqueles bicos, hoje, aqui nem tanto, mas no sul, já está sendo quase que, por exemplo, a Sabesp em São Paulo distribuiu o aerador, né, professor? Distribuiu, teve uma época, uma campanha, por quê? Com o aerador, você consegue abrir menos a torneira e ele dá uma dispersão, da água, porque não é pela quantidade de água, e sim para você ter talvez um jateamento, uma pressurização, que você consegue fazer uma remoção da sujeira e não usa. Então você não precisa abrir no máximo. Tem pessoas que normalmente é assim. Não podemos condenar, é o costume. Se abre sempre no máximo, não é necessário. De repente, se você tiver um equipamento, hoje os equipamentos são inteligentes a ponto de melhorar, ou seja, de dar mais condições para o bom uso, para o fim que se destina, não é isso, professor? Sim. Ou seja, então aqui está uma tabela com todos os prazos de manutenção preventiva. Você não deixa de ser um checklist, ou seja, você começa a colocar periodicamente, olha, você mapeia, você vai fazer um mapa com todo o endereço, as torneiras dos banheiros, número tal, de quanto tempo. Se você fez esse mês, você vai fazer no outro, ou seja, de maneira que você tenha, ou ciclo, as torneiras, os sifões, os ralos, então você tem que ter um plano continuado de fazer essas manutenções. A manutenção da caixa d'água. Como proceder em pequenos reparos? Ou seja, para a caixa d'água, o que nós precisamos é que a manutenção, no mínimo a cada ano, precisa ser limpeza, tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Quanto tempo você acha que não faz a limpeza da caixa d'água do teu estabelecimento? Então a cada ano é necessário. Por quê? Você queira ou não, se essa água vai se depositando, as paredes vai criando limo. Então você precisa periodicamente, ou seja, no mínimo a cada ano, fazer essa limpeza. E outra, será que de repente uma observação, será que essa tampa está bem colocada, será que não houve a proliferação de água? Porque você está consumindo aquela água. Mas a boia, como é que está essa boia? Que ela tem uma vida útil. Perfeito? Exatamente, professor. Até gostaria de lembrar questões comuns aqui da nossa região, que são a questão dos animais, né? É muito comum pombo, por exemplo, né? Casais de pombo fazer ninho, né? Nas áreas ali da caixa d'água, esse tipo de coisa. E lembrando também que a maior parte das nossas instituições trabalha com água de poço. De poço? Né? Então a água de poço ela vem muito barrenta, então esse acúmulo de sujeira dentro da caixa d'água não é nem um pouco saudável, né? Então a limpeza periódica, né? Às vezes até mesmo pela questão do consumo ser feita de 6 em 6 meses, digamos assim, seria a recomendação. Recomendação. Então, não é só pela caixa d'água, mas também eu tenho que fazer os entupimentos de pia. Será que eu vou esperar só para desentupir a pia? Não, se você pode estar olhando o sifão da pia e periodicamente fazendo a tua limpeza, consertar a torneira que está vazando, desentupir chuveiro onde tem caixa, onde tem o banho nas escolas ou dos vestiários. O que acontece? É desobstruir mesmo, com agulha, com alfinete, os furinhos do chuveiro, porque se você começar a ter uma pressão muito forte, você começa, de certa forma, também a afetar o próprio registro. Então você tem que ter esse cuidado. Às vezes não acaba saindo água, então você acaba danificando de alguma forma. Então é a manutenção, se é um aquecedor, com chuveiro resistência, você vai danificar a resistência. Então o bom uso é realmente a disciplina, a melhor garantia. Regular as caixas de descarga acopladas à bacia sanitária e olhar o vazamento das tubulações hidráulicas. Entupimento de esgoto. Esse é um caso sério. Quando necessário, acione uma empresa especializada. Ela localizará o local do entupimento após a escavação. Normalmente você vai ver como detectar se o escoamento da água não está sendo como deve ser, rapidinho mesmo. Se você vê que uma cuba de uma pia começou a ficar, de repente, demorar para esvaziar aquela pia, ou o vaso, ali está tendo algum problema. Agora, é comum e não é recomendável se jogar soda cáustica, né, professor? Exatamente. É comum, é usual se jogar soda cáustica. Ah, entupiu, joga soda cáustica. Ela vai diluir, mas só que a soda cáustica, além de comer,
se for gordura ou algum material que seja degradável, que ela corrói, mas ela também corrói muitos elementos que estão ao longo do caminho. Não é verdade? Então é um cuidado. O ideal para desentupimento é a limpeza mesmo. Perfeito? Eu quero aqui apresentar como detectar vazamentos, mas nós temos uma série. Esse material de hoje, professor Ala, ele é de fato um manual. Um manual do proprietário que você pode utilizá-lo. Mas também, como nós já usamos alguns materiais da Sabesp, Companhia de Saneamento de São Paulo, porque São Paulo não é por ser São Paulo, é porque tudo em São Paulo é em grande quantidade, os problemas também são multiplicados. E por ser multiplicados, eles também tiveram que tomar ações, eles saem na frente e nós temos realmente um manual. Professor, que manual? É o manual do controlador. Nesse endereço, você pode baixar, além dessas imagens, mas ele tem outras situações. Explica para nós sobre os defeitos visíveis, os vazamentos que ocorrem em torneira, jardim. Esse endereço está assim, top. Vale a pena aqui. Ou seja, nós vamos ver aqui, voltando, os defeitos visíveis. Olha aqui, você vai ver o acúmulo de água em uma parede, num canto de uma parede, ou uma mancha. Você vai ver, opa, está tendo algum vazamento. Esse aqui, ele é o quê? Não é oculto. Você está vendo que está aparente. Uma torneira pingando, vai aparente. Agora, tem um tipo de vazamento que não é visível. Qual, por exemplo? O da tubulação que está infiltrando. Que está no solo, ou então que você não percebe. Não dá para ver. Mas no teu jardim, se você vê um gramado onde tem uma mancha mais verde, né, com a cor mais aflorada, pode ter certeza, professor, ali tem uma umidade maior. Ou é vazamento ou é uma nascente. Na verdade, de cara você já olha, por que aquela mancha está mais, a cor está mais aflorada daquela planta? Ué, que diferente ela tem do lado? Pode ter certeza, pode ser um foco de vazamento. Este não é visível, mas é perceptível. Então, o manual também, ele te traz tudo isso. Aqui ele vem com um detector, um teste tipo assim, como fosse o estetoscópio do médico. Ele vem com um sinal, como fala? Identificador de vazamento de geofone eletrônico. Ele detecta, ele coloca aquele dispositivo e automaticamente, como se fosse qualquer vazamento que dá, ele é uma amplificação, você percebe aquele ruído do vazamento que está tendo em algum lugar. Perfeito? Aqui está o manual. Esse é o endereço. Gente, você pode baixá-lo. Gostaria muitíssimo que você fizesse uso dele. Por quê? Ele está do governo de São Paulo, junto com a Sabesp, né? Sabesp que for. Mas ele te traz algo interessante aqui. Um exemplo do acompanhamento, do consumo de água de uma escola. Professor, o senhor precisa ver que riqueza esse material. Ele traz aqui uma simulação de cálculo de consumo de uma escola. Porque é ali pelo consumo que o professor lembrou bem. A maioria das nossas escolas é de poço artesiano. Se você tem poço artesiano, normalmente pensa, eu não preciso ter um hidrômetro. Por que eu vou medir o consumo de água? É um erro. Isso me chama a atenção porque eu falo, como nós podemos detectar? Se você está ligado na rede de água, então você vai ter um hidrômetro, você consegue medir. Então ele fornece algumas pistas, esse manual, para que você possa medir pelo hidrômetro e você fazer as leituras e você avaliar, acompanhar, inclusive pelos dados que nós tivemos, informações na projeto de pesquisa, você vai ver que você pode ter aqui um elemento riquíssimo para um projeto. Consumo semanal, consumo mensal, consumo anual, e você pode fazer ano a ano como é que foi as variações mês a mês. Mas desde que você tenha o hidrômetro para medir essa vazão, medir o consumo. Então, é necessário que você hoje, eu acho que merece até uma campanha, para que nós venhamos como medir esse consumo. Não é caro, mas nós temos que reivindicar para que as escolas e instalações tenham o hidrômetro, porque através dele nós conseguiremos fazer este exemplo. Aqui ele te dá, por exemplo, você vê, o hidrômetro,
ele fornece a informação em metro cúbico. Metro cúbico é o quê? 1 metro cúbico é igual 1000 litros, perfeito? De acordo com a leitura que ele deu lá, você vai ver o número que aparece no medidor, a primeira leitura, a segunda leitura. A diferença está o consumo da segunda-feira, consumo da terça e assim por diante, perfeito? Você avançando, você tem o consumo mensal também, ele te fornece essas planilhas com o consumo mensal, fornece também, depois tem um dado que é do anual, desculpa, mas tem uma planilha onde mostra os gráficos. Eu gostaria que você fizesse acesso, tivesse acesso a esse manual. Ele te dá ilustrações sobre todos os equipamentos, te dá ilustração de todas as manutenções, procedimento para limpeza de caixa d'água. Estou fazendo propaganda, assumindo por conta e risco meu a utilização, indicando esse material, porque eu achei digno de ser um referencial para ser divulgado, professor. Porque não só nós principalmente, e ele traz uma abordagem interessante. Qualquer economia, para quem tem pouco recurso, ela é grande. Eu gostei dessa frase, está no meio, está inserido nesse manual. Porque todos os empreendimentos públicos, o recurso é pequeno. Então, qualquer economia que você tem, é ótimo. Economia financeira. E no quesito sustentabilidade, nós estamos educando uma população. Se nós assim fizermos, olha a população de uma escola, olha quantos alunos tem e é a repercussão. Você vê quando uma criança, ele aprende direção defensiva, ele passa a ser uma pessoa que incomoda qualquer motorista, não é, professor? Porque ele aprende, ele sabe o que é risco. E nós, quando nós ensinamos a questão de sustentabilidade, as crianças, elas vão ser adultos que serão multiplicadores, nós teremos o quê? Um planeta de fato sustentável. Perfeito? Aqui nós teríamos uma outra ação, que é reparo de tubos. Nesse manual, eu diria para você, é que também está todas essas ações com relação aos passos a serem dados, maneira de cortar, maneira de colar, tipo de junção, onde você vai ter materiais diferentes, todo o procedimento, até para manutenção de piscina, para detectar vazamento de caixa d'água. Tem algo interessante, você imagina como é que eu sei que está tendo um vazamento na minha escola. De repente, ou eu fecho todas as torneiras e vou ver se de repente faço uma marca na caixa d'água e avalio se aquela marca baixou, eu não estou usando, algum lugar está fugindo essa água. Simples assim, né, professor? Simples assim. Simples assim. Fecho todas as torneiras, vou lá na minha caixa d'água, faço uma marca aonde está o nível da caixa d'água. Daqui 2 horas ou na manhã seguinte, à noite, por exemplo, à noite ninguém está usando. Aí é um exercício para nós. Faz uma marca onde está a caixa d'água. Fecha todos os registros. Registros de torneira de consumo, caixas, boias, tudo. Você vai ver, se baixou aquele nível, está tendo vazamento. Piscina, idem. Vaso sanitário, jogue um produto ou uma coloração. Pode ser o detergente ou sabão em pó. Além de fazer a limpeza, você vai ver, você joga o pó sobre o vaso sanitário. Se você passou um tempo, você viu que ficou aquela linha onde limpou aquele pó, está vazando. Precisa cuidar da regulagem da válvula de descarga. Perfeito? E a torneira? Pingando mesmo. Então são detalhes pequenos, mas importantíssimos para fazer o bom uso. Perfeito? Perfeito. Professor, alguma consideração? Acredito que, na verdade, fica mais a enfatizar nessa questão da preocupação quanto à questão do... Agora já não é tanto a questão do consumo, né? E sim a questão da conservação do equipamento. Então, se você está tendo desperdício, poderemos assim dizer, né? Fazer essa verificação para fazer a manutenção corretiva. Perfeito. Essa seria Obrigado, a colocação. professor. E digo mais, gente. Tenha sempre um manual, estabeleça, registre todas essas ações no seu memorial, porque é de suma importância. Então, fica aqui as atividades, gostaríamos muitíssimo de entrar em detalhes, mas como seria ler, e esse material, tanto dos dois, o nosso de sala,
quanto esse indicado são autoexplicativos. É que você olha, não tem como não entender. Então, eu direciono para vocês, não é transferência de responsabilidade, mas eu espero que vocês façam muito bom uso e que sejamos multiplicadores desse uso racional. Perfeito? Até o nosso próximo encontro. Nosso abraço. Nosso abraço, professora Ayla. Obrigado. Olá, estamos de volta para esse momento que eu chamo assim do momento nobre e que eu gosto desse momento porque o nosso amigo, o professor Alan, fala com tamanha propriedade. Que momento é esse, professor Alan? Esse momento é que vocês invadem o nosso espaço, né, pessoal? Vamos agora, né, fazer esse bate-bola aí com vocês aqui, né? Esse é o nosso momento de nós interagirmos, né? E fazemos a nossa atividade com base na nossa aula de hoje, né? Perfeito. Professor Alan, nessa de nós visitarmos os espaços e, né, trocarmos os papéis nesse momento, eu quero dizer que com essa disciplina, nós aqui conversávamos há pouco, e fica assim aquele desejo, aquela indagação de como será cada estrutura que nós temos, onde vocês estão. Como será cada escola? Então, nós estamos juntando dados e veja que dá para um projeto de pesquisa muito importante. Veja que na aula, só trazendo o texto, nós falamos assim, sobre a questão do consumo. Concorda que nós temos que preocupar com o consumo? E você pode até postar para só para que nós temos uma visibilidade. Na sua escola tem hidrômetro? Só para nós termos uma noção hoje. Só não está, devia ter colocado isso como uma atividade, mas não justifica. Poste aqui em off para nós aqui. Tem hidrômetro? Tem como medir o consumo na sua escola? Aí é uma ação que nós temos que verificar para implementar, para nós termos essa visibilidade. Perfeito? Professor, mas vamos às atividades de hoje, né? Vamos lá. Vou apresentá-las. Primeiro, né, como pode ser definida a manutenção preventiva e corretiva. Pelo Código Consumidor, qual o prazo de garantia de uma edificação? E em sua opinião, como, através de um plano de manutenção preventiva, pode contribuir para a sustentabilidade, incidindo no uso racional da água? E a quarta questão, por fim, na sua escola, há um plano de consumo de redução de água? Comente a sua importância. Se é necessário. Aqui poderia colocar nesse o plano e se você tem o hidrômetro, né? Já poste para nós isso aqui. É importante quando a gente fala essa questão, professor, mas eu uso água de poço, por que eu vou ter o hidrômetro, né? Aí a gente fica com essa questão dentro da cabeça. Aí nós pensamos o seguinte, será que só porque o consumo não é pago, eu posso usar indiscriminadamente? Porque assim, a partir do momento que você não faz um controle de consumo, então você está usando sem dar nenhuma importância para como você está usando aquilo, entendeu? Então assim, até mesmo a questão de você identificar vazamentos, esse tipo de coisa, que em um primeiro momento é utilizado o hidrômetro para fazer essa verificação, né? Pode ser utilizada a caixa d'água, né, como o professor sugeriu em fazer uma marca, mas o hidrômetro é uma das principais possibilidades. Então, se você não tem, né, leve isso para a direção, né, leve isso para a preocupação da equipe gestora da escola, para fazer a instalação disso, para vocês conseguirem fazer esse controle de forma mais adequada, pensando também que no futuro também precisaremos de água. Perfeito. Professor, o senhor já viu o histórico, ou em algum momento, alguma notícia, de que um poço artesiano ou ficou barrenta, ou teve que aprofundar o poço? Eu já ouvi falar nesse procedimento. Então, é comum. Com frequência, não assim de maneira, vamos dizer assim, continuada, mas sempre, há casos de ter que dar manutenção em um poço, ou na limpeza dele, ou aprofundar para pegar uma outra veia, ou cavar um outro poço. Por que é feito isso? De alguma forma você esgotou aquele lençol. Então, temos que preocupar ou não temos?
fica a pergunta e cobrando-nos para que nós venhamos nos posicionar quanto a isso. Como está, professora, as respostas? Não, temos já várias contribuições, né? Vamos iniciar, mas eu até vou aproveitar para fazer mais um gancho, né, na sua fala, para falar essa questão do consumo, né, dos poços artesianos, que às vezes você tem que aprofundar ainda mais a profundidade para retornar o consumo. Então vocês estão vendo que não é digamos assim, isso não é um mito, né? O avô de vocês que vão chegar e falar assim, secou um poço. Isso vai se tornar cada vez mais comum à medida que as cidades aumentarem, à medida que o tempo for passando, né? Então essa preocupação tem que começar desde agora. Não é porque a gente hoje tem a oportunidade de viver com abundância, né, da oferta desse elemento, né, tão precioso, é que nós não aproveitaremos ela de forma racional, né, que nem tínhamos, né, colocado em pauta essa questão de usar com a razão. Perfeito. Então vamos lá. A nossa primeira parada hoje vai ser lá em... Quem começou? Vai ser lá... vai ser aqui, ó, no Zona Norte. Olha, tão próximo. Não, na verdade o pessoal do Zona Norte fez uma pergunta referente à prova. Como isso foi repetidamente questionado aqui, eu vou responder para todos, né? Sim. Que é a questão que vamos seguir o calendário, né? Então semana que vem teremos avaliação. A revisão e avaliação. Revisão e avaliação. E quem perdeu, que vai ter aí sim pro dia 5, então o calendário fica mais ou menos assim, dessa forma. Certo, então recado dado, vamos lá então para aqui mesmo, Zona Norte. O Osimar, ele responde na questão número 1 da seguinte forma: preventiva. Trata-se de uma verificação das diversas instalações prediais, paredes, hidráulica, telhado, elétrico, esgoto, visando as condições destas. Corretiva. É intervenção técnica para corrigir defeitos e problemas apresentados nas instalações das edificações. Ainda na questão número 1, nós temos... Só tivemos essa contribuição, né? Pessoal, vamos mandar as respostas aí, nós estamos aguardando. Eu acho que o pessoal está... Gostamos tanto de ouvir vocês. Olha só quem apareceu agora, só foi eu falar. O Jorge. Vamos voar lá para... Vamos voar lá agora lá para Espigão, né? E o Jorge, ele fala o seguinte, ó: manutenção preventiva é a manutenção periódica para ter um bom funcionamento, segurança e durabilidade. Acho que ele está mandando a segunda parte, né? Então, pessoal, é de suma importância, né, nos preocuparmos com a questão da manutenção preventiva. A manutenção preventiva vai evitar que a gente tenha, digamos assim, uma paralisação, por exemplo. É que quando existe o rompimento de uma rede por falta de cuidado nas instalações, o reparo é muito mais traumático, né? É verdade. Vamos então para a questão número 2, enquanto o pessoal está mandando as respostas ainda, né? Então o Osimar, ele fala que é o seguinte: o prazo de garantia dos vícios aparentes é de 90 dias, né? E após a entrega da obra, quanto aos vícios ocultos, o prazo é de 5 anos. Perfeito. Aqui, vícios aparentes 90 dias e vícios ocultos são 5 anos. E vazamento por defeito de correntes de construção pode ser logo de imediato. Agora, há uma questão, uma controvérsia aí, quando fala na garantia, professor. Quando apareceu o defeito, há uma interpretação, mas não. Normalmente se segue o prazo, entregou a obra, 5 anos é o prazo de garantia. Tem uns que falam, detectou o problema, então, na interpretação, deduz-se que seria a partir de detectar o problema 5 anos. Não, de jeito nenhum. Então, leve sempre em consideração, eu acho que esse é o mais usual. Entregou a obra? Entregou. Durante 5 anos, tem a cobertura da garantia. Na verdade, o recurso da entrega do manual da edificação é um respaldo que o consultor tem. Entendeu? Então, se ele não entregou, é muito mais problemático para ele, porque, em teoria, ele não explicou para você como que você tem que cuidar da edificação. Então, ele foi
no caso foi negligente quanto a essa informação. Então, e você negligente não pedir. De certa forma, mas a obrigação é dele. A obrigação é dele. Então, assim, a questão é o seguinte, se você tiver qualquer tipo de problema, ele não pode alegar que você usou, você não fechou a torneira direito, você fechou a torneira com muita força. Se ele não explicou isso no manual, entendeu? Qual é a, né, digamos assim, qual a formação técnica que você tem para ter o conhecimento dele. Então, na verdade, o manual serve para isso, explicar essas pequenas questões. Professor, eu acho interessante até evidenciar, porque normalmente, na entrega de uma obra ou de um prédio público, então quem é que está recebendo? Então, a pessoa tem que ter, nesta hora de receber, tem que ser criterioso, tipo, analisar os detalhes, conhecedor dos direitos, porque você fazer com que uma empresa volte depois para reparar um problema, ou você pedir indenização, é trabalhoso e complicado. Então você tem que estar respaldado. E outra, porque enquanto ele não recebe a obra, ele também não recebe a última parcela dele. Então é necessário que se faça, que nosso povo de infraestrutura escolar, que serão os futuros que receberão obra, em conjunto, que tenham as informações. Exatamente. Então vamos lá, para a questão número 3, a gente tem algumas contribuições aqui, então vamos para Ouro Preto agora. Sim. Né, o aluno Eudes, ele diz o seguinte, ele diz que é responsável pela manutenção da escola. Na sua opinião, quando se age de forma preventiva e quando é detectado e faz a manutenção, evita futuros problemas. Sim. Perfeitamente. Então estamos ouvindo a voz da experiência, né? Nem Sim. a gente que está falando, né? Que a manutenção preventiva, ela evita o quê? Uma solução emergencial. O que é uma solução emergencial? Se ocorrer um vazamento, por exemplo, de uma encanação de esgoto na escola, tem que parar a aula. Né? Então, assim, se você fez uma correta manutenção das caixas de gordura, né, se preocupou com a questão das espécies de árvore que foram plantadas próximo, né, às instalações de água e esgoto, né, tudo isso aí promoveu para que você não tivesse problemas futuros. Então, se você não teve essa preocupação, amanhã é o dia, né? Perfeito. Então amanhã já sai, né, já dá uma verificada se existem possíveis causadores de problema, se já tem alguns sinais de patologia, né, algumas manchas que podem evidenciar alguma sugestão para solicitar uma intervenção ou uma manutenção já preventiva. E aí vamos lá, temos mais contribuições aqui, deixa eu só copiar essa última aqui e nós daremos seguimento aqui para a questão número 3 ainda. Então na questão número 3, o aluno Eudes contribuiu e agora vamos para a questão número 4. A Elissandra, ela diz o seguinte, que infelizmente não, mas seria importante para evitar desperdício e o uso desnecessário dos recursos naturais, como por exemplo a água. Qual a questão número 4? A 4 é, na sua escola, há plano de consumo e redução de água. Sim. Então, assim, eu estou vendo aqui que é uma problemática comum já. Ó. Por exemplo, lá em Espigão, com o Jorge, ele diz o seguinte, eu vou falar primeiro a questão número 3. Sim. Não, ele diz o seguinte, ó, que não, a água é usada do poço artesiano e os gestores nunca falaram deste plano na escola. Então vocês estão vendo que é um problema que é comum, né? Então se não existe uma preocupação por acreditar que o recurso é infinito, né? Essa seria a única explicação, né, para não ter uma preocupação quanto a isso. Então, assim, fazer esse controle é importante. Então, cabe a vocês agora, né, como técnicos, né, de infraestrutura escolar, promover essa preocupação nos gestores das escolas de vocês. Professor, um gancho, porque existe o plano, ou seja, de conservação e eficiência energética. Então, hoje, as empresas, o setor privado são voluntários. Você vai ver que é uma ação boa, então você é voluntário
em agir e implementar ações de eficiência energética. E o que é eficiência energética? É o uso racional da energia. E energia não é só energia elétrica. É consumo de gás, é todos que são os recursos naturais. A água, inclusive. Quando você tem um plano de eficiência energética, você analisa exatamente como é que se está dando o consumo da água, que são nossos bens sustentáveis, né? Então, renováveis. Então, você teria que apresentar ano a ano. Isso é obrigatoriedade de todo o setor público. Pelo plano de eficiência energética, todo gestor procure saber disso, porque todo gestor público tem que apresentar ano a ano o plano de redução, suas metas para a redução do consumo de energia, ou água, luz, gás, seja qualquer outro insumo. Exatamente. Ainda na questão número 4, o aluno Jorge, lá de Espigão, ele fala o seguinte, que seria muito importante, pois contribuiria para a manutenção de sistemas de funcionamento do imóvel, mas infelizmente não tem na escola. Então já fica a sugestão, Paulo, para você, né, até mesmo utilizar como tema, né, do seu trabalho, para realizar esse trabalho, né, que é um trabalho que não é simples. Não é um simples, que muitas vezes também implica até mesmo no ego de algumas pessoas, né? Então, mas é uma preocupação latente que a gente vê notícias né, o ano inteiro sobre esse tema, né, que é a questão do consumo da água. O Osimar aqui no Porto Velho Zona Norte, ele contribuiu novamente aqui na questão número 4. Ele diz o seguinte: a maioria das escolas do município e estado não tem manutenção preventiva, o que causa muito transtorno, pois muitas vezes acontecem problemas elétricos e hidráulicos, e é necessário parar os trabalhos pedagógicos para que possa realizar a manutenção corretiva, causando transtorno, pois dura de 2 a 3 dias e tem que suspender as aulas para realizar o trabalho. Então, Osimar, eu vou até levar uma mensagem para você nesse quesito. É lógico que agora vocês, como técnicos mais profissionais do que nunca, né, vocês já conquistaram esse espaço, né, pode assim dizer, de ter essa preocupação quanto à manutenção preventiva. E o quanto ela é importante para o funcionamento adequado da edificação escolar. Então cabe, por exemplo, aí eu trago sempre aquele ditado, quem avisa amigo é. Entendeu? Então, assim, se você faz parte dessa equipe que faz essa manutenção, entendeu? E depois que sofre com a falta de preocupação da gestão para poder executar os trabalhos, né? Cabe a você agora documentar isso, né? Relatar isso, ver quais são os principais. Por exemplo, existem alguns temas que são principais, ou seja, no último ano, quais foram os principais sistemas, as principais áreas da escola que deram problema, que ocasionaram um interrompimento das atividades. Um gancho nisso aí, professor, você vê que no manual, eu estou fazendo questão de indicar o manual, porque ele é muito rico, e ele inclusive dá todo assim um mapeamento, para você identificar a torneira do banheiro número 1, o box número 5 do banheiro tal. Então você vai ver em quanto tempo aquela torneira dá problema. Então você vai localizar banheiro masculino, banheiro feminino. E isso são dados estatísticos para o seu levantamento. E com detalhe, mais ainda porque nós somos responsabilidade. A cobrança é direta em cima do técnico, né, professor? Com certeza. Se parou, a cobrança fica direta em cima dele. Então aí é a gente dividir a responsabilidade. E como o professor falou, registrar. Mais algum, professor? Exatamente. A questão até, assim, eu gostei muito do que o professor Luiz Carlos falou, que a questão é dividir a responsabilidade e não assumir ela por completo. Então, a partir do momento que você, né, faz esses documentos, né, mostra isso semanalmente, mensalmente, anualmente, você acaba dividindo essa responsabilidade. Né? E lembra aquela velho jargão, né? Quem avisa amigo é. Exato. Entendeu? Então, assim, tenha essa preocupação que pelo menos a sua parte foi feita. Então, você estaria de consciência limpa quanto a essas problemáticas. E me vem agora, que nessa formação no devir, poderá ser que o governador do futuro está sendo você está educando ele hoje na tua escola. Exatamente. Não é verdade? Então, ele vai ver que ele teve educadores e um dia ele vai ter essa preocupação. Então, vale a pena nós sermos bem assim, didáticos nessa ação
na gestão da escola mesmo. Mais alguma contribuição, professor? Não, professor, é isso aí. Então, eu gostaria de mostrar aqui ainda essa planilha, voltando ao material, na página, acho que é 31, aonde nós temos aqui, gente, aquela planilha, aqui ele mostra realmente um dado do consumo, né? E desse consumo ele mostra uma leitura de uma conta, mas como nós temos poço artesiano, fica difícil. Mas mais na frente um pouco desse material, nós vamos ter, dá licença um pouquinho, gente, ó, só um pouquinho, eu vou passar rápido, porque tem aqui um quadro interessante da planilha. Aqui ele calcula o consumo per capita, volume total consumido da semana, consumo per capita dos alunos. Então, para facilitar o cálculo, mas tem aqui o exemplo 2, onde eu vou ter o consumo mensal, e o outro, o exemplo 3. No exemplo 3 está o consumo anual. Nesse consumo anual, olha uma escola de São Paulo. Você vê que em 2008 e 2009. Em 2008, em janeiro, você vê que ele fez você pega no vertical os meses e olha aqui, os meses e o consumo. Por um gráfico de barras, automaticamente você já está mostrando, olha aqui, em azul, 2008, em 2009, ou seja, você tinha um plano normal e o outro com possíveis ações em que reduziram o consumo. Consumo per capita, olha aqui, no mês de janeiro, per capita é por aluno, de 21 para 15. E assim você vê que mês a mês ocasionou uma redução do consumo. Esse consumo per capita nada mais é do que você pegar o consumo de água. Quantos alunos? Nós temos o pessoal de apoio, mas ele não entra na condição, nesse cálculo. Você pode dizer por pessoa, mas vem cá, a taxa de ocupação, médio por aluno, que a taxa de alunos é fixa. Então, você vê o teu consumo, divide pelo número de alunos, você vai ter, e mês a mês acompanhando. É um dado estatístico tremendo. O que eu gostaria de evidenciar, com aquela visita que nós tivemos, nesse momento é nosso, e daqui 3 anos vai estar acontecendo a Conferência Mundial da Água, aqui no... Conferência Mundial? É o Fórum Mundial da Água, aqui no Brasil, em 2018, daqui 3 anos. Quem sabe nós possamos apresentar. Esse momento da correção é só nosso, então, de Rondônia, então poderá ser que nós apresentamos algum trabalho, né, professor? Exatamente. Fica aqui, eu estou com esses registros, poderemos sim acionar, temos 3 anos para trabalhar. A professora, eu desafiei a professora para esse apoio, eu acho que em conjunto poderemos estender essa ação. Professor, o que o senhor acha, as considerações finais? Não, fica a preocupação para vocês aí, né? A gente vê que é um tema tão emblemático, tanto é que vai promover o quê? Um fórum mundial e aonde mais, né? No Brasil. No Brasil. Então vale a pena nós participarmos. Nosso abraço, muito bom dividir com vocês. Espero ter atendido as expectativas no tocante a esse tema, ter trazido. Professor, eu aprendi muito, eu aprendo sempre muito contigo, todas as contribuições são muito ótimas. Sempre aprendemos, professor. É muito bom estar aqui com você. Fica um abraço para vocês e até a próxima aula. Até, nosso abraço.